Ouvindo o que aqueles piratas falavam, ele entendia algumas poucas palavras, porque eles gritavam e empurravam uns aos outros a todo momento, como homens tentando mostrar a sua masculinidade, até que um falou mais alto e o outro tirou uma faca que levava na cintura, enfiando aquela faca no estômago do que falou alto. O seu intestino foi jogado para fora de seu corpo, com muito sangue. O jovem chegou à conclusão de que se a razão guardava morada em algum lugar, não era no meio de piratas traficantes de escravos. Então, pegou as suas coisas e partiu na direção sudeste. E chegou à savana africana. Lá na savana, os animais eram todos grandes. Ele conheceu o elefante, a girafa, o rinoceronte e viu de longe leões, como aqueles da história do beduíno, mas muito mais ferozes, porque aqueles não estavam perdidos. Depois de muito andar, encontrou uma tribo. E naquela tribo, ele viu pessoas completamente diferentes. Elas não usavam todos aqueles tecidos que os beduínos usavam. Pelo contrário, não usavam tecido algum, andavam completamente nus, com a sua pele muito negra, e de tão bela elas refletiam o sol e emitiam uma luz azulada. Usavam um cabelo raspado nas laterais e uma trança no meio, apontando para cima. O jovem ficou muito satisfeito com aquilo que viu. Um filho de açougueiro nunca conheceria pessoas daquele jeito se continuasse na Pérsia. E aqueles que conheceu não só ficaram felizes com ele também, mas o trouxeram para a tribo. Deram para ele uma pequena casa, que todos construíram juntos e comeram juntos. Mas havia um pequeno problema ali. Assim como na tribo dos beduínos, aquela língua era desconhecida. E o filho do açougueiro admirava, e só admirava. E durante muitos meses admirou. E assim como com os beduínos, depois de um tempo entendeu uma ou duas palavras, até que dominou toda a língua. E numa noite de luar bem forte, eles se sentaram para compartilhar a pouca comida que existia ali. O jovem se sentou ao lado direito do líder da tribo e contou toda a sua história, falando sobre a sua linda sultana e a sua missão de voltar para a Pérsia. E perguntou: "Você sabe onde a razão guarda sua morada?" O líder da tribo pensou durante um tempo e ele disse: "Veja, meu jovem, essa tribo que você vê nem sempre foi assim. Nós já fomos muito mais distantes e não morávamos tão perto. No início, haviam duas tribos. Aqui, onde nós moramos, havia uma mulher que era irmã de um cego. E os dois não tinham pais. As pessoas cresceram com aquelas crianças e deram valor a todos que moravam aqui. Mas quando uma outra tribo se aproximou e colocou sua morada ao lado, o guerreiro mais forte se apaixonou por aquela mulher. Em pouco tempo eles namoraram e se casaram. E o guerreiro foi morar na casa da mulher e do cego. O cego ficava sentado à porta e conversava com todas as pessoas e dava seus conselhos, e as pessoas agradeciam. Mas o guerreiro, quando passava pelo cego, sempre olhava com desprezo e dizia: "Um cego não serve para nada. Você não caça, você não constrói,
você não limpa, você só come. Come e dorme. O cego acenava com a cabeça. E isso era motivo de conflito entre o casal. Depois de um tempo, ouvindo as discussões, entendendo o movimento da casa, o cego disse ao caçador que queria acompanhá-lo numa caça. E o caçador disse: você, cego, não serve para nada, fica aí sentado. No outro dia, ele pediu novamente. E novamente o caçador disse: você, cego, não serve para nada, fica aí sentado. No terceiro dia ele pediu novamente e o caçador disse: você, cego, não serve para nada, fica aí sentado. Até que de tanto se encheu o saco do cego pedindo para acompanhá-lo, o caçador aceitou. Ele disse para o cego que o cego acordasse bem cedo, que eles sairiam antes do sol nascer. Claro que ele sabia que o cego não conseguia ver o sol. Mesmo assim, no dia marcado, antes do sol nascer, o cego já estava acordado, limpo e alimentado na frente da cabana, esperando o caçador. E o caçador dormiu até tarde. Acordou devagar, se banhou e, quando era perto do meio-dia, saiu de sua cabana. O cego nada disse. Depois o caçador partiu. O cego colocou a mão no seu ombro e os dois foram. Saíram da vila, entraram na floresta. Caminharam durante um tempo no meio de algumas árvores muito grandes. Era um lugar muito úmido. Encontraram um rio. E quando se aproximaram do rio, o cego segurou o ombro do caçador e o caçador disse: o que foi, cego? Shhh! Ouça! São elefantes. Mas já podemos ir, pois eles estão só a se banhar. Vamos devagar. O caçador olhou em volta e nada viu. Mas depois de um tempo andando na beira do rio, ele avistou os elefantes. E os elefantes se banhavam e nem perceberam que os dois passaram muito perto. O caçador achou curioso aquilo e voltou para a mata, onde o cego novamente o puxou pelo ombro. Shhh! Ouça! É um leão. Vamos devagar. O leão está dormindo. O caçador olhou em volta e nada viu. Mas depois de um tempo andando no meio da mata, eles encontraram uma grande pedra. E nessa pedra, um grande leão deitava e roncava bem alto. Os dois continuaram a caminhar e o caçador começou a caminhar mais devagar, até que eles alcançaram uma clareira. E lá na clareira, armaram duas arapucas. O caçador armou do lado direito a dele e do lado esquerdo a do cego. Chamou o cego para voltar para casa. E o cego recusou o ombro, disse que conhecia o caminho. Quis ir na frente. O caçador riu, mas deixou o cego seguir. E o cego seguiu. Ele sabia cada curva, ele pulava cada graveto, ele andava no lugar correto. Passou pelo mato, passou pelo rio e voltaram para casa. E o caçador disse: amanhã, bem de manhã, antes do sol nascer, você esteja pronto, que nós vamos buscar a recompensa.